Bom dia a todos. Pessoal, vamos dar início então à nossa webinar de hoje. Hoje ela vai estar aqui focado no módulo de catering, então a gente vai apresentar para vocês na nossa webinar um pouquinho mais sobre o novo módulo que a DeskB trouxe aí, que é o catering. Então, falar um pouquinho das apresentadoras, o pessoal já me conhece, eu sou a Tiare, sou da área de treinamento, então muitos já passaram aqui comigo para fazer o treinamento, assim como também com a Débora aí no momento da implantação. Então, como eu estou trazendo hoje para vocês, o nosso webinar está voltado para apresentar e trazer aí para vocês um pouquinho sobre o catering. Então, a gente vai falar sobre o aplicativo, a gente vai mostrar as solicitações, né, que ocorrem dentro do aplicativo, ou seja, elas são bem intuitivas, elas são bem simples. Na segunda etapa, a gente vai falar um pouquinho sobre essas configurações, então, vocês vão ver que o tipo e o modelo de catering que é aberto pelo solicitante, a forma que ele é aberto é definido, então, pela gestão de vocês, então são vocês que vão determinar desde prazos até aprovações. E por último, aí a gente vai então abrir aí para dúvidas e perguntas que vocês tenham. Vou trazer um pouquinho da agenda que vai ocorrer aí para o mês de abril, então a gente vai ter na data de hoje o módulo de catering, falando um pouquinho sobre os seus eventos internos, gestão de buffet, fornecedores, fluxo de aprovação de pedido e divisão por centro de custo. Então, vocês também têm essa associação. Na semana que vem, a gente vai trazer, então, um treinamento geral. Todo mês a gente tem, né, justamente para quem quer se atualizar, para quem já faz tempo que fez o treinamento, quer relembrar algumas etapas. Esse treinamento geral, ele é voltado para grupos, então vai ajudar. E depois a gente vai ter, né, no dia 23, Guest Pass, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o módulo de visitantes. Vamos falar também ao final do mês sobre os dashes, então vamos apresentar aí para vocês gráficos e relatórios, então tem bastante coisa aí dentro dessa ferramenta e novidades também. Pessoal, vou apresentar para vocês e falar, reforçar aqui o nosso programa de indicação da DeskB, então, que é o Pollen. Sempre que vocês indicam o super app da Desco, vocês são premiados. Então, vamos conhecer um pouquinho das vantagens e do cadastro. No programa Pollen, né, indique a DeskB, aqui vocês vão se cadastrar, o cadastro é simples, é rápido, vocês vão ali conferir também o regulamento e, a partir disso, vão gerar, então, links exclusivos, ok? Passando aí para quem vocês indicou e, é claro, sendo premiado em toda a indicação convertida. Um pouco aqui de que dos prêmios aí que são, né, convertidos em cada indicação. Então, na primeira a gente vai ter uma Alexa, depois toda a indicação por ser cumulativa, vocês vão estar sempre ganhando, então indicou uma vez, ganhou, indicou duas, está ganhando, indicou quatro, e o prêmio máximo ali vocês vão ter por último, que são 12 indicações, um iPhone 14 Pro Max. Aqui um pouquinho de quem já participa, então, né, e já foi premiado nas indicações. E trazer um pouquinho, então, aí do que vai rolar no dia de hoje para vocês. E vamos, então, passar e vamos começar aí a falar um pouquinho do catering para vocês. Vou, então, compartilhar a minha tela com vocês, pessoal. Me avisem assim que vocês estiverem vendo, tá? Acredito que todo mundo já está vendo a tela. Então, pessoal, o módulo de catering, ele vai ficar sempre na nossa lateral, ativado. Essa ativação, ela pode ser feita, ela vai ser realizada após vocês cadastrarem, então, os seus cardápios, a gente pode falar dessa maneira. O catering, ele vai ter meio que um pouco de comparação ali com o iFood. Então, ele é bem fácil de ser usado e vocês podem, né, ser adicionado aí várias
vários pedidos, vários tipos de buffet, e cada pedido, cada buffet que vocês adicionam, vocês então conseguem determinar se aquele pedido que está sendo aberto, ele vai ter então um tempo de tolerância para ser pedido, se ele tem um prazo, se ele pode ser cancelado. Então, essas configurações são vocês gestores que vão também determinar. E é claro, todo pedido ele ainda conta e pode então ser definido como uma aprovação. Essa aprovação vocês conseguem definir se vai ser feito por gestores, e aqui quando a gente falar do gestor, eu estou então conferindo a gestão mesmo que está ligada ao perfil Manager e Admin. Vocês, dentro dessa aprovação, conseguem, então, definir, determinar se essa aprovação ela vai ocorrer para todo tipo de pedido de catering, se vocês querem estipular, então, até um certo valor precisa, passou daquilo, não precisa, desculpa, né, não precisa, passou de um valor, vai precisar. E ainda vocês podem vincular a aprovação ao centro de custo. Então, Thierry, a gente quer determinar que a aprovação ela seja e que ela ocorra sempre pelo centro de custo. Então, vocês também vão ter essa facilidade. Aqui a gente vai dar o pontapé inicial, onde é o teu solicitante que vai preencher as informações e vai selecionar o tipo de pedido que ele quer fazer, que ele quer solicitar. Então, facilmente, quando a gente aqui entra, a gente já tem a Jéssica, isso significa que ela pode editar e fazer o pedido em nome de outra pessoa, então isso fica ativado para qualquer usuário. Aqui a gente, então, vai fazer um pedido. Eu quero um coffee break, então vou pedir um coffee break aqui. Ok. Eu vou selecionar a minha data, então, eu quero para semana que vem. Vou determinar o meu horário, então, quero o horário das 4. Traz e puxa já todos os prédios que vocês têm mapeados, então fica fácil da gente selecionar. Vou selecionar o andar e o local do serviço é exatamente onde eu, que vou fazer a solicitação, desejo receber esse pedido. Então, eu gostaria para a sala do auditório, ok? E vou, então, prosseguir para, então, selecionar o tipo de pedido que eu quero. Como eu falei para vocês, os tipos de pedido, as solicitações de serviços vão ser cadastrados por vocês e cada um com um cadastro aí diferenciado. Então, a gente tem aqui um de almoço e a gente tem um de coffee break. Essa informação, então, ela é editável, ela é parametrizável. Percebam que no almoço a gente tem até uma informação, né, de que o almoço será servido das 11 às 13. No coffee break eu não quero, posso deixar em branco. Então, vou selecionar, vou continuar, e aqui, então, eu vou ter o meu cardápio. Então, a configuração do cardápio, ela é feita por vocês, permitindo, então, que vocês coloquem o título do pedido, podemos incluir informações referentes àquele pedido. Então, aqui é uma fatia de torta, aqui é um suco natural, a gente tem a possibilidade de incluir também a foto, né, para ficar até visualmente mais fácil, né, de poder selecionar, de poder determinar. Vocês vão adicionar valores, então, de cada um dos pedidos que vão ser escolhidos, e aqui, então, eu posso clicar em adicionar. Eu tenho a opção de definir quantos, pode ser aqui, posso colocar quantos eu desejo. Mesma coisa para uma torta de limão, então aqui a gente vai selecionar 8 pedaços, vou adicionar, e cada quantidade determinada, ele faz a somatória, e ele já vai trazendo aqui para que o solicitante tenha informação. Então, ele traz o valor individual, daqui, desculpa, ele faz o valor aqui referente à quantidade e ele traz o valor final. Ao clicar em continuar, a gente passa então para a finalização do pedido.
Toda etapa, então, ela tem a possibilidade de ser editada, então posso editar as informações referentes, vamos dizer que eu queira para hoje, às 4 horas, e eu vou salvar, então eu tenho essa facilidade. Aqui, então, no pagamento, eu vou selecionar os centros de custos que estão associados a esses pedidos, então eventos e pedidos, e aqui, percebam que a gente tem novo rateio, então ele me permite também, né, fazer a divisão desse rateio. Então, se eu tiver mais de um centro de custo, ao realizar isso, ele automaticamente já faz essa divisão. Então, fica bem fácil do usuário que está realizando o pedido adicionar essa informação. Na sequência, a gente tem informações adicionais. Fixas vão ser o número de convidados e uma observação. Essa que vocês veem aqui é um formulário muito parecido com os nossos chamados e, então, ele permite que eu também possa adicionar um formulário fixo com algumas informações que eu deseje incluir. Por exemplo, aqui, né, eu posso incluir que seriam 8 convidados, eu vou ter mesas baixas e eu vou querer, então, copo alto, e se tiver alguma informação adicional, eu posso, então, inserir. Então, aqui, definido o nosso tempo do evento, definido o nosso centro de custo, incluso as informações adicionais, eu posso, então, finalizar o meu pedido, vou confirmar, e aí, como... Desculpa. Aqui, como a gente tem, pessoal, um tempo de tolerância para fazer o pedido, percebam que eu não consegui fazer, porque ele, então, está me informando, ó, que eu tenho que fazer o meu pedido com até 1 dia de antecedência. Ou seja, como gestora e foi determinado que pedido tem que ter um mínimo de 1 dia, eu vou precisar editar, então facilmente eu posso jogar isso aqui para quinta-feira, vou salvar e aí sim eu posso então finalizar o meu pedido. Todo pedido que ele for aberto, ele vai ficar aguardando aprovação, até porque aqui a gente vê que ele é um pedido que depende aqui de uma aprovação, então ele vai trazer essa informação de status, ele traz então um número aqui, ó, o número 24, vai trazer as informações, pagamento, participantes, tá? Então, a anfitriã mais os seus convidados, e traz aqui também o histórico. Esse histórico, pessoal, ele é muito importante porque é através desse histórico que o nosso solicitante, ele tem a informação, caso o gestor peça, então, alguma edição referente ao pedido. Então, se precisar ajustar um pedido e a gestão solicitar, é no histórico que vai ficar registrado, e é por aqui, então, que os seus solicitantes verificam o que precisa ser editado e conseguem editar, então, ali o seu pedido. Então, o catering, pessoal, não tem segredo, ele é bem intuitivo, né? O que vai aparecer, o que vai ficar disponível é exatamente o que vocês vão cadastrar lá no painel de gestão. Aqui na nossa lateral, como a gente está fazendo um pedido justamente por uma pessoa com um perfil de aprovação, vai ter essa ferramenta. É claro que para o colaborador vai ter só essas duas aqui. E é claro que todo pedido de aprovação, ele já aparece aqui, porque esse pedido, então, está vinculado ali à nossa aprovadora. Então, é justamente ela que vai aprovar ou vai reprovar ali esse pedido e até mesmo solicitar ajustes. Lá dentro do nosso painel, então, depois que foi feito e aberto um pedido, na gestão, facilmente vocês vão contar, então, aqui com as abas e as colunas. Então, a gente tem a coluna de aprovação, que é justamente o pedido que acabou de entrar, a gente tem a coluna de abertos, a gente tem a coluna de ajustes, vocês têm colunas de confirmado, finalizados e cancelados.
Então, sempre que a gente configura e que a gente cadastra um pedido, uma solicitação, a gente vai determinar, então, se existe aprovação, se existe permissão de edição de pedido, qual é o mínimo de antecedência para fazer o pedido, se é possível o solicitante fazer o cancelamento deste pedido. Então, essas configurações, elas vão ser determinadas por vocês. No caso do nosso coffee break, então, a gente tem aprovação para todos, um dia de antecedência, como vocês puderam ver, né, pedido um dia antes do evento, até um dia antes do evento. Então, aqui a gente tem edição, a gente tem cancelamento. Então, aqui a gente tem uma configuração que vai ser diferente ali do almoço. E aqui, então, a gente tem aprovação para todos. Ou seja, significa que todo pedido que for aberto para o coffee break, ele vai necessitar da aprovação de um gestor. A gente viu também com relação ao centro de custo. Então, o nosso centro de custo é onde a gente vai definir quem serão as pessoas ali, quais são os centros de custos associados àqueles pedidos. Então, aqui a gente tem eventos e pedidos, aqui a gente tem a padaria, a gente tem os nossos responsáveis, e vale ressaltar que para o centro de custo, vocês podem, então, incluir todos os responsáveis. Então, se eu tenho dentro deste centro de custo mais de um, eu facilmente consigo incluir muitos outros responsáveis. Toda vez que vocês vão adicionar um responsável, a gente vai selecionar e vai definir o responsável. E aqui, dentro, então, do centro de custo da categoria que vocês estão configurando, é onde vocês vão, então, definir se o pedido ele vai ser, né, com aprovação do centro de custo ou não. Então, vocês vão ver que a gente tem dois tipos de aprovação. A aprovação que vai ser feita pelos gestores, então, admins e managers, e a gente vai ter a aprovação que vai ser feita pelo centro de custo. Nesse caso aqui, esta categoria, ela não tem uma vinculação de centro de custo. Então, isso significa que a Jéssica pode aprovar, assim como os nossos admins e os nossos managers. Se em algum momento você define que é o centro de custo o responsável, então a aprovação é exclusivamente do centro de custo, e aí sim, somente a Jéssica seria a responsável por então fazer a aprovação. Então percebam que a gente tem a Jéssica aqui dentro a gente viu que a gente já estava com a Jéssica, então aparece. Se eu pegar agora uma outra gestora, vamos pegar eu mesmo aqui, que também sou gestora, a gente vai ter, então, a aprovação, ó. E, como eu falei, como a gente tem o centro de custo vinculado, é a Jéssica que vai ser a responsável, tá? Então, pessoal, aqui a aprovação do catering, ela vai ocorrer pela Jéssica. Se eu removo a Jéssica daqui, aí sim o pedido vai ser para os gestores do painel. Deixa eu só confirmar qual que tá esse perfil aqui, gente, só para a gente verificar e não... tá como admin, né? Deixa eu pegar outro perfil só para a gente ver, que também ele não vai aparecer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, daí a gente faz a troca só para vocês verem. Tá? Usuários. Buscar. A gente tem aqui o João, tá? Assistente. Ok. Assistente, a gente tem a Jéssica e a gente tem a Dona. Então, vamos para a Dona também, ó. Dona. Ok. Perfeito. A Dona aqui, ó, ela tem só essas duas informações. Ela tá com o perfil de assistente. Então, se eu desejo e se eu quiser, por exemplo, adicionar a Dona, centro de custo, vou adicionar a Dona junto com a Jéssica. Então, vamos com Dona. Ok, adicionei. Aqui, então, a gente vai ter as duas. E adicionado, então, a Dona,
Para a dona, então, vai passar a aparecer a aprovação e junto vai puxar aqueles pedidos que já estão na raia de aprovação. Se eu removo as duas daqui, tá? A aprovação daí ela vai ser vinculada aos managers e aos assistentes. A aprovação aqui não tem segredo, aprovou pedido que estava então na raia da gestão com aprovação, né, aguardando pelo centro de custo, ele passa então para a raia ao lado. Então, dessa aprovação aqui, ela só movimenta no momento que é feita a aprovação. Aqui em aberto, vocês gestores, então, vão ver as informações referentes ao pedido. Vocês também têm aqui em pagamento, né, esse percentual, a qual centro de custo está vinculado esse pedido, e vai também trazer o nome da pessoa que realizou a aprovação. Então, sempre que vocês quiserem saber, é importante ressaltar que esta informação ela fica no pagamento e ela não fica aqui no histórico. No histórico, ele vai trazer as raias, mas ele não vai trazer, no caso da aprovação, quem foi o aprovador. Para a gente ver, é sempre em pagamentos, tá? Então, tivemos aqui a abertura, tivemos aguardando a aprovação, então, o momento que foi feita a aprovação, no momento que passou para aberto, e aqui em aberto, então, vocês facilmente podem fazer a movimentação pedindo o ajuste do solicitante ou confirmando aqui o pedido, certo? Vou fazer o ajuste. Todo ajuste que for solicitado pela gestão, ele tem que ter um motivo. Então, aqui é obrigatório, eu não consigo movimentar o meu ajuste sem colocar o motivo. Lembra que eu comentei com vocês que esse motivo, ele vai ficar visível justamente no histórico, permitindo, então, que o solicitante tenha a informação referente ali a qual é o ajuste que vai ser, então, informado, qual que é o ajuste que está sendo solicitado. Então, aqui vamos pôr um exemplo, então, que, né, pedido mínimo de até 6. Vamos colocar pedido mínimo de até 6 tortas. Refazer o pedido. Então, tá aqui. Feito isso, vou solicitar a aprovação dele, desculpa, vou solicitar o ajuste, ele passa para a nossa raia, e aqui dentro, então, no histórico, o nosso solicitante tem a informação de solicitação de ajuste, a gente tem, através do histórico, qual é o motivo, então, ó, pedido mínimo de até 6 tortas, refazer, então eu posso ir em ver meus pedidos, aqui está o ajuste solicitado, e aqui vai abrir, então, a abinha de editar o pedido, e dessa forma, então, eu consigo reduzir o meu pedido, certo? Reduzir, salvei, a soma do valor 124, vou corrigir aqui, ó, 124, feito a correção, eu vou então salvar e vou confirmar. Como aqui foi um ajuste, ele vai de novo depender e vai solicitar a aprovação ali do centro de custo. E aqui, então, a gente vai fazer a aprovação, ok? Feita a aprovação, ele novamente, então, quando a gente atualizar aqui, ó, novamente, ele vai aparecer aqui como, né, feita essas edições. Então, ó, a gente já vê que já alterou, já mudou. No pagamento, então, vai trazer a informação de que a Jéssica foi a última a fazer a aprovação, ó. Traz aqui no ajuste que o pedido mínimo era de até 6 tortas, então aqui a gente vê essa informação. Realizado, então, o ajuste, tudo de acordo, a gente, então, pode passar para a confirmação, certo? Podemos passar para o finalizado ou para o cancelado. Então, aqui, sim,
a gente então movimenta, alterando sempre para o confirmado. Então, tudo ok, e vou alterar, prontinho, ele já entra aqui para a raia, então, de confirmado, e é claro que depois de entregue, eu posso então finalizar esse pedido. Entrega no dia 9/4, só a informação. Claro que a gente vai ter essa informação, tá? E aqui, então, no finalizado, a gente vai ter todo o histórico de movimentação, tá, pessoal? Então, desde a solicitação, desde aguardando a aprovação, feito o ajuste, a confirmação e toda a informação que é inclusa, que é adicionada, ele fica visível aqui para vocês. Então, pagamento, aqui a gente consegue ver a alteração, a gente vai ter os detalhes também, referentes, é claro, ao que foi solicitado, então, quantidade, pedido, e aqui na lateral, se vocês desejarem, tem uma visualização mais em lista, que ela vai permitir, então, que vocês filtrem por os status, né? Então, vamos por finalizados, e a gente tem aqui, uma filtragem mais fácil, uma visualização mais em lista, ela também vai permitir que vocês busquem pelo número do pedido, pela data do serviço, então tem essa facilidade. E também a gente tem a facilidade, então, de exportar aqui os nossos arquivos CSV. Exportação é a que vocês já estão acostumados, então ele vai trazer todas as informações, né, com base nas raias, né, ou seja, aqueles pedidos que estão em aberto, aqueles que estão confirmados, finalizados e cancelados. Vale ressaltar que cancelado aqui a gente não consegue excluir, todo pedido cancelado ele fica aqui, então não dá para tirar, ele vai ficar, né, sempre na raia aqui de cancelado. Finalizado também, ó, então eu só consigo cancelar o finalizado e jogar para cá. Eu posso ainda no finalizado solicitar ajustes e alterar, então tem essa facilidade da gente retomar, reabrir novamente. E aqui na lateral, mesma coisa que vocês vão ter com relação, é claro, aos Kanbans que ficam visíveis. A lista vai ser igual. Pedido que está cancelado, ele não faz a exclusão. Vocês vão sempre ter todos os pedidos aqui. Não é possível, então, fazer ali a exclusão. A gente tem desde o 1 até o 24, então não tem como realizar a exclusão. No cadastro, como eu mostrei para vocês, é onde vocês, então, vão cadastrar os serviços de vocês. No novo cadastro, facilmente a gente começa, então, a detalhar aquelas informações que a gente viu quando a gente vai fazer o pedido, né? Então, eu vou colocar a informação que é o nome, né, nesse caso aqui seria o coffee break, se tem uma descrição naquele coffee break, no almoço a gente vai colocar, vocês vão definir então o tipo de moeda que vocês têm, e aí na sequência vocês configuram se o pedido que vai ser feito para esse serviço aqui, ele tem que ter aprovação de todos, ou se vocês querem estipular um valor, não, pedidos até tanto, não precisa de aprovação, passou desse valor, a gente vai precisar, sim, de uma análise, de uma aprovação, então vocês determinam esse valor. Vocês também podem configurar o tempo de antecedência, então isso é determinado por vocês. O pedido tem que ser feito com tantos dias antes, não pode ser em cima da hora. Vocês que vão definir também se pode ser editado esse pedido, né? Então, uma vez aberto o pedido, eu posso editar de novo? Se eu puder editar, qual é o tempo mínimo ali, né, que eu tenho para fazer isso? O mesmo vai ser com relação ao cancelamento. Fiz o pedido, daí resolvi que não vou cancelar, houve algum imprevisto, cancelou-se, posso fazer o cancelamento, e aí sim é determinado também qual é o prazo mínimo de cancelamento. É até 2 dias antes,
Se atentem, pessoal, que todos eles estão com dias, tá? Então, não são horas, é sempre dias que a gente tem determinado aqui. E aqui no valor de aprovação é também esse valor que vocês vão definir, qual que é o valor ali que vai necessitar. Então, feito isso, quando a gente passa para a opção de catering, então a gente passa a incluir aqui as informações referente às opções. Então, eu vou adicionar aqui qual que é o nome do pedido, né? Qual é o produto que está sendo oferecido para ser escolhido, qual que é a descrição, aqui a gente tem um bife, daí a informação, qual é a quantidade que serve de pessoas, quais são os valores. E vocês podem e conseguem ir adicionando aqui quantos vocês desejarem fazer. Na sequência, para o próximo, ele vai revisar e vocês vão finalizar. Então, o cadastro de cada um dos serviços que será ofertado, ele é definido, ele é parametrizado por vocês, aí com cada configuração de aprovação, de edição, de antecedência e de cancelamento. Bem, como vocês podem ver, pessoal, o pedido aqui, o catering, ele é muito intuitivo, ele é muito fácil, não só de cadastrar, como também de gerir. Eu quero, então, agora abrir aí o canal para tirar as dúvidas de vocês e saber um pouquinho mais quem já está utilizando aí do pedido. Alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Robson, vocês já utilizam do catering? Não, ainda não utilizamos. É o O primeiro contato que a gente está tendo com primeiro ele. contato, o que vocês É, acharam? parece que é bem intuitivo. Parece que Ele é bem fácil, né? sim. E o catering, ele está sendo usado para as empresas aí, não só para pedido de almoço, mas para eventos, tá? Festas, né? Porque a gente sabe que existem as festas de aniversários, festas comemorativas Uhum, dentro da empresa. Então, uhum. ele está sendo bem utilizado para essas questões e ele é bem prático mesmo. Ainda mais se vocês têm que fazer pedidos, né, para outro, para um terceirizado, ele vai facilitar e vai ajudar bastante. As meninas, Paula e Yasmin, bom dia, tudo bom com vocês? Bom dia o resto do pessoal. Meninas, o que vocês acharam? Alguma pergunta? Bom dia. Eu concordo com o Robson, é bem intuitivo. A gente ainda não utiliza esse sistema, mas eu acho que é interessante apresentar para o meu superior. Seria um bom adianto aqui para gente. A Uhum. gente já utiliza, né? A gente já tem um restaurante aqui e eles fazem essas reservas, mas através do WhatsApp. Então, talvez um sistema disso ficaria mais Fica mais animado. intuitivo e vocês vão ter o acompanhamento, né, de quantos pedidos são feitos, né, porque através dos relatórios vocês vão conseguir acompanhar os eventos que estão ocorrendo, as solicitações, né, Yasmin? A gente pode ver para marcar daí uma apresentação, se vocês precisarem, juntamente com a sua diretoria aí, para a gente também trazer as informações. Legal. Beleza, Então, Yasmin? beleza, obrigada. Que bom, que bom. Pessoal, fico feliz aí de ter trazido essa novidade, o módulo de catering. A gente fica à disposição daí para tirar qualquer outra dúvida. No caso, né, Yasmin, se você quiser agendar, nos avisa, eu vou passar o teu nome ali para a nossa equipe também do financeiro, para eles poderem depois conversar um pouquinho mais com vocês, entrar em contato. Se precisar, daí a gente faz uma demonstração para a sua diretoria. Ok, obrigada. Perfeito? Pessoal, agradeço muito vocês aí pelo bate-papo, por terem conhecido um pouquinho mais da ferramenta e, novamente, quero me colocar à disposição para qualquer dúvida.
Quem quiser conhecer um pouco mais, a gente quer utilizar, Tchari, a gente vê daí com a equipe do financeiro, né, para vocês utilizarem por um período de teste também a ferramenta, e aí a gente auxilia vocês no cadastro, a gente manda videoaula para vocês poderem, então, né, utilizarem aí por um período de teste para avaliarem o módulo de catering. Basta entrar em contato daí com a gente, que a gente vai ter o maior prazer aí de falar com vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, uma ótima semana para todo mundo. Na sequência, eu disparo e-mail aí para vocês e a gente vai deixar disponível, então, a nossa webinar de hoje ali no YouTube para vocês verem, tá bom? Muito obrigado. Bom dia para todos. Obrigado Obrigada. vocês. Tchau, 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 bom dia pra pessoal. vocês.